pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Joelis Bezerra e hoje nós vamos estar falando sobre formação dos candles. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que deixe o like nesse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida sobre o que nós vamos conversar, que quem sabe no próximo vídeo eu possa estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? E um recado importante para vocês que estão começando agora no mercado financeiro, ainda não sabe qual corretora começar, uma corretora segura, de confiança, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá? É só ir lá, clicar e se inscrever, tá bom? É corretora super segura que eu indico para vocês, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre formação dos candles, tá bom? Essa vai ser uma nova playlist aqui do canal, tá? Eu vou seguir uma sequência de vídeos e a aula inicial vai ser essa, sobre formação dos candles, tá? Vai ser uma playlist para conteúdo iniciante, tá? Para quem realmente está começando do zero, a gente vai evoluir essa playlist. Vamos separar em playlist iniciante, intermediário e avançado, tá bom? Então essa playlist aqui que você está começando agora vai ser desde o início, tá? Iniciante. Então vamos lá. Formação dos candles. Só ver aqui minha canetinha, tá tudo certo? Ok. Formação dos candles. Cada candle, para que ele aconteça a formação de um candle, a gente precisa interpretar o que esse candle ele quer nos dizer, tá? Porque o candle nada mais é do que informação no gráfico, né? Esse nome candle, ele vem do significado de uma vela, né? Porque lembra realmente uma vela, né? O criador dessa ideia de candle é um japonês, eu não vou lembrar agora para vocês, não vou conseguir trazer para vocês exatamente quem foi o criador, né, desse termo candle. Mas o que que acontece? Vamos imaginar aqui, eu vou fazer algumas observações para vocês. Que o candle, ele abre, ó, preço de abertura, tá? Aqui nessa região. Isso significa que o candle anterior a esse, ele fechou nessa mesma região aqui de preço, tá? Então, se ele abriu aqui, o que que ele fez? Vamos pegar aqui o exemplo. É como se esse candle tivesse aberto aqui, né, nessa região. Ele foi lá em cima, fez uma máxima, tá? Tocou essa região aqui de preço. Máxima do preço foi ali. Depois ele vai, retorna, vai lá embaixo, faz uma mínima. Ele toca aqui nesse preço, ó, recua. E aí ele fecha aqui. Então, quando ele faz esse desenho, basicamente ele está deixando um rastro, né? Um caminho. A gente pode imaginar como se fosse um rastro de uma cobra andando na areia, né? Onde a cobra vai passando, ela vai deixando um rastro, vai deixando os pavios. E esse pavio, né, que a gente chama de pavio, tá? Que é essa parte mais fina do candle, tá? É como se fosse a ponta da vela, né? É o rastro, basicamente, por onde o mercado passou. E o preço onde ele realmente abriu e ele realmente fechou foi aqui, ó. Preço de abertura, preço de fechamento. Esse pavio aqui, porque ele fez para baixo, é o rastro por onde o preço passou, tá bom? Então, é uma forma de você interpretar, tá? Agora vamos para o próximo exemplo aqui do lado, entender que é bem parecido, tá? Praticamente a mesma coisa, só que o contrário, tá? Então imagina aqui, ó, o preço fechou aqui e agora esse candle aqui que era vermelho, ó, foi o preço de fechamento, agora é o preço de abertura desse candle aqui. E agora a gente não vai trabalhar com a cor vermelha, a gente vai trabalhar com verde. Então o preço de abertura foi aqui, o candle foi lá embaixo, fez uma mínima, tá? Bateu esse preço aqui, retornou, foi lá em cima, fez uma máxima, tá? Depois ele retorna e fecha aqui, ó. E tivemos fechamento do corpo do candle, tá bom? Então, basicamente é assim que o candle funciona, tá? E o que que acontece? Uma observação importante aqui para vocês entenderem é o que que vai diferenciar para o candle ser vermelho para o candle ser verde. Qual é a diferença? A diferença é que quando
a abertura do candle está acima do fechamento, o candle ele automaticamente fica vermelho. Então, se o preço abriu aqui e ele fechar qualquer distância que seja, tá? Qualquer, pode ser aqui, aqui, aqui ou aqui. Sendo abaixo do preço de abertura, o candle vai ficar vermelho. Como aqui nesse outro caso o preço de abertura foi embaixo e o fechamento foi em cima, o candle ficou verde, tá? Essa é a observação aí para vocês prestarem atenção nisso, tá bom? É muito simples, é muito tranquilo. Acredito que não tem grande dificuldade de vocês entenderem isso, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, pontos importantes, né? O candle, basicamente, ele não é só uma vela no gráfico, né? Como a gente está comentando aqui. Ele é uma história. Esse candle, ele vai contar para gente o que aconteceu com o preço durante aquele período. Então, é como se fosse uma história. É como se ele estivesse deixando uma história está sendo contada, tá? Então, ele mostra o que aconteceu dentro daquele período, tá? E a gente ainda vai falar sobre isso, sobre os períodos, e cada candle ele vai ter um período diferente de acordo com o tempo gráfico, tá? Cada tempo gráfico é um período. A gente tem um período de 1 minuto, a gente tem um período de 5 minutos, a gente tem um período de 15, 10, de 20, de 30, 1 hora e assim vai, até semanal, mensal. Então, o período, ele vai mostrar abertura e fechamento de cada candle. Se você está no período de 1 minuto, cada candle vai abrir e fechar dentro de 1 minuto. Se você está no período de 5 minutos, tá? O gráfico de 5 minutos, cada candle vai fechar dentro de 5 minutos, tá? E ele vai fazer a formação do pavio, do corpo e a vela completa, tá bom? Que é o candle. Então, basicamente, o candle, ele vai te contar uma história, tá bom? Essa história, ele vai te mostrar quem foi que teve mais força, onde o preço tentou ir e onde ele foi rejeitado, que geralmente a rejeição tá ligada com o pavio, tá bom? O preço foi lá, bateu, deixou o pavio e voltou, retornou, tá? Então ele deixou ali um rastro. Esse rastro ele vai mostrar onde aconteceram as principais rejeições de preço do gráfico, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Deixa eu só verificar se a minha câmera aqui tá ok. Tá ok, vamos lá. Ainda não me acostumei com a questão do OBS, tá bom? Às vezes eu penso que pode não estar aparecendo ali a minha câmera. Tá ok, vamos lá. Um candle com sombra longa indica rejeição, né? Que foi o que eu acabei de comentar. O candle, ele está nos contando uma história, né? E a história, nesse momento que ele está nos contando, é que houve uma força compradora muito grande nessa região. E ele rejeitou totalmente uma venda que estava vindo no candle anterior, né? Por que que eu entendo isso? O que que acontece? Imaginem que o seguinte, só com base naquilo que a gente já aprendeu, tá bom? Vou até mudar aqui a cor, vou colocar um vermelho. Com base no que a gente já aprendeu, a gente entende que a abertura do candle foi aqui, ó, nessa região. E aí, esse candle fez uma força vendedora gigantesca quando ele abriu. Ele foi lá embaixo, tá? Ele tocou esse preço aqui. Só que o que que aconteceu? A rejeição desse preço foi tão grande que ele voltou a subir e fechou aqui em cima, fechou verde. Então é como se, ó, esse candle tivesse rejeitado totalmente essa venda, ó, fez o desenho de um martelo. Quando a gente começa a entender essa história que o candle está contando pra gente, a gente começa a realmente interpretar o mercado e começa a analisar o price action, que é basicamente a ação do preço que está acontecendo ali em tempo real, tá bom? Então vamos para o próximo candle. Um candle com corpo grande, indica força, tá? Isso aqui geralmente vai acontecer, turma, em momentos de alta liquidez, tá? Podem acontecer em notícias, tá? A gente vai falar sobre notícias mais lá para frente. Vocês vão entender como o calendário econômico interfere nas negociações, mas isso é um conteúdo lá para frente. Ainda não é a intenção vocês aprenderem isso aqui, tá?
Mas entendam que existe a notícia e existe o dado econômico, tá? E eles vão impactar diretamente no mercado. Então, geralmente, quando a gente tem a formação de um candle parecido com esse, quase às vezes não tem pavio aqui, ou tem um pavio, mas um pavio muito pequeno. Esses candles eles demonstram força. Pode ser uma força compradora, uma força vendedora naquele momento, tá? E geralmente eles estão ligados à notícia, que nem eu falei. Então, quando sai um dado econômico, uma notícia muito forte, o candle às vezes ele não tem tempo de vir fazer um pavio aqui embaixo. Simplesmente ele só vai. Ele só vai e não tem tempo de bater lá em cima e voltar e deixar pavio, fechar mais aqui embaixo, fazer um corpo. Ele não tem esse tempo. Ele só sai daqui, sobe lá em cima e fecha, tá? Geralmente isso está indicando para gente muita força, tá? Isso não acontece, tá bom? Só para que vocês não relacionem isso a somente a notícia ou dados econômicos, mas isso não acontece só em notícias, tá bom? Isso acontece em regiões de liquidez do gráfico, tá? Em regiões onde o preço não está conseguindo passar, muitas das vezes ele acaba revertendo com um candle de força. Isso acontece também, não necessariamente é uma notícia que aconteceu a formação desse candle de força, tá bom? Então, só de você começar a observar isso com atenção, já muda muita coisa, tá? E só de você compreender o conceito básico disso aqui, você começa a entender o comportamento do mercado em tempo real, tá? Que é basicamente o price action. Tá bom, turma? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tentarem analisar e depois tentarem ver vocês mesmos no gráfico e identificar situações parecidas com essa, tá? Eu até ilustrei aqui atrás para vocês um touro, né, e um urso, porque isso aqui basicamente representa a briga entre compradores e vendedores, né? Porque a gente muitas das vezes esquece, né, que o gráfico ele não é só um risco ali na sua tela, não é só um pixel. Ele é o preço de um ativo e esse ativo está sendo negociado por outras pessoas no mundo todo, tá? A gente tem corretoras, a gente tem instituições financeiras, a gente tem bancos, a gente tem fundo hedge e a gente tem os big players, né? Que são caras aí que têm um bom capital para operar. Então, muitas das vezes a gente acaba esquecendo que é uma briga, é como se fosse um cabo de guerra, né? Onde quem tiver mais força puxa o mercado, tá? Então, basicamente isso. Então, agora vamos pensar aqui comigo. Cada candle é uma disputa entre compradores e vendedores. E o resultado dessa disputa vai formando o movimento do preço, tá? Que é o que acontece, o price action, tá? Então, aqui eu trouxe essas duas imagens aqui, que basicamente são as mesmas, tá? Para ilustrar para vocês aqui uma região de briga entre compradores e vendedores, tá? Percebam que, olha aqui esse candle de força aqui, ó. Ele foi basicamente o início do movimento quando ele rompeu essa estrutura aqui. A gente ainda vai falar numa outra aula sobre rompimento de estrutura, tá? Mas o momento não é esse, tá? Mas aqui tivemos um candle de força, logo em seguida tivemos outro candle de força. Então tivemos dois movimentos que romperam o movimento anterior e fez lá para cima uma alta, tá bom? Aqui em cima ele nos demonstrou fraqueza, ó, deixando um pavio, logo em seguida um candle vermelho. Só que percebam que o segundo candle, aqui que é esse candle vermelho, ele bateu numa mesma região de preço que ele já tinha tocado 2 vezes. Ele tocou aqui, depois ele tocou ali, 2 vezes. Então ali a gente conseguiu identificar uma resistência e a formação de um topo. Na próxima aula a gente vai falar sobre topos e fundos também, tá? Não se preocupem. Então, nesse momento aqui, deixa eu apagar aqui. Nesse momento aqui eu consigo identificar um topo e consigo identificar o que a gente chama de shooting stars, que é um padrão de candle, tá? Daqui a pouco você vai ver esse padrão de candle, eu vou falar para vocês aqui. Tá? Não se preocupe. Ela é conhecida como estrela cadente, tá? Shooting stars. Então ali é um candle vendedor. E de repente esse mercado começa a vir para baixo a partir daquele candle, né?
E aqui a gente consegue identificar uma região com uma região de suporte e aqui ele faz um candle verde com um candle vermelho, né, é o que a gente chama de um doji, tá. Esse doji não, desculpa, harami, tá. Doji é outra coisa, desculpem, tá. Aqui a gente teve a formação de um harami, que é um candle grávido, tá. E aí, ele vem, ó, volta a subir, chega numa outra região aqui e começa a rejeitar de novo. Retorna lá embaixo e aqui, ó, ele faz a gente chama de um martelo, quase como se fosse um martelo, né, e deixa um pavio muito longo para baixo. E aqui a gente começa, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro, tá. A gente começa a perceber que é a mesma região de preço, ó, ele até passou um pouquinho aqui embaixo, ok, mas ele deixou uma rejeição de preço muito grande com o pavio lá para cima. Depois ele volta a subir, chega aqui numa região próximo do 61 da Fibonacci, que a gente vai falar também na próxima aula, e aqui ele faz mais novamente aqui um padrão de candle aqui em cima. E volta lá embaixo, novamente deixa pavio na mesma região. E aqui ele fica dentro desse range, nessa briga, né? Vai lá em cima, chega próximo, retorna, deixa o martelo aqui embaixo, deixa uma short star aqui em cima, deixa outro martelo aqui embaixo e fica nessa briga até o momento em que essa região ela é rompida com o candle de força e daqui para frente o mercado ele entra numa tendência de baixa, tá? Então, o que que eu quero mostrar para vocês aqui com essa ilustração desse desenho? Basicamente que aqui está sendo uma briga enorme entre compradores e vendedores aqui nessa região aqui entre compradores, e nessa região aqui, tá? Ela não é exatamente perfeita, tá certinha, mas é essa região, como região de venda. Então o mercado ele ficou trabalhando esse preço aqui, ó, muitas vezes, ó, ficou dentro dessa lateralização aqui. Então aqui uma briga muito grande e aqui ele teve um pouquinho mais de ruído, subiu lá em cima até o momento em que ele rompe essa estrutura e começa a tendência de baixa a partir desse ponto. Então, realmente, só para vocês entenderem, né? Eu trouxe a figura aqui do lado, mostrando, né, essa região de suporte e essa região de resistência, onde os preços dos candles têm tocado e rejeitado, né? Se você olhar somente formação de candle aqui, já ajuda muito você a interpretar que esse mercado está fazendo, tá bom? E é essa a ideia, é entender a história que o mercado está nos contando. Afinal de contas, o mercado a gente interpreta, tá bom? E a gente reage ao que está acontecendo. A gente não prevê, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Muita gente confunde isso. O mercado não é sobre prever, não é previsão. Se fosse por isso, teria muito guru ou muita gente que se diz aí eh, consegue prever o futuro, estariam ganhando dinheiro com o mercado financeiro. O mercado financeiro não se trata de você prever, se trata de você reagir. Você reage a uma informação, você reage a um candle, você reage a uma notícia, tá? Então, o mercado financeiro é reação. Quanto mais rápido for sua reação em relação à leitura do mercado, melhor vai ser seu ponto de entrada e melhor vai ser seu operacional, tá bom? Então, mercado é sobre reação e não sobre previsão, tá bom? Vamos lá. Então, quando você olha um gráfico, você não está vendo só uma linha, que eu comentei lá atrás, né? Você está vendo decisões sendo tomadas o tempo todo. Essas decisões não são tomadas por qualquer um, tá? Isso é um outro ponto importante. São várias pessoas, como eu comentei, pessoas com grandes capitais, então você tem que entender que você tem que saber tomar uma boa atitude ali perante o que está acontecendo no mercado, não se deixar levar pelas emoções, não se deixar levar simplesmente porque você está vendo um candle com força, é você conseguir interpretar o mercado, o porquê daquele movimento está acontecendo, e você realmente buscar sentido naquilo que você está vendo no momento, e não sair simplesmente com base nas emoções, tá bom? Então, ó, o mesmo ativo, ele pode ter candles diferentes, tá? Dependendo do tempo gráfico. É o tempo gráfico de 1 minuto, de 15 minutos, de 1 hora, 4 horas, por aí vai, tá? Foi o que eu comentei lá na frente para vocês. Isso
já mostra algo muito mais relevante, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que quanto maior o tempo gráfico você tiver, mais relevantes são os movimentos. Quanto menor o tempo gráfico, mais ruído você vai ter. Você vai ter mais informação, vai ser mais difícil de você ler, né? Um mercado com um tempo gráfico muito reduzido, e você vai ter muito ruído no gráfico. Então, vai ser mais difícil de você conseguir interpretar para onde o preço vai, tá bom? E quanto maior o tempo gráfico, mais relevante é o movimento. Eh, no caso, os gráficos maiores mostram movimentos maiores, e é geralmente aqui onde o institucional e os bancos vão estar posicionados, né? Eles estão posicionados muitas das vezes com milhões de dólares, tá? Capital muito grande, e eles não vão ficar brincando de scalper ali, tá? Fazer pequenas entradas, ficar entrando e saindo toda hora, tá? O institucional, o fundo hedge, ele vai estar estruturado em operações mais longas, e é aqui que está o movimento mais importante. Então, por isso é importante entender o tempo gráfico é fundamental para você fazer boas análises, tá? E especificamente você se especializar em um tempo gráfico, tá? É ainda melhor para você. Você vai conseguir ter muito mais resultado do que você ficar brincando em todos os tempos gráficos, ficar pulando de um em um. É bom você se especializar em um tempo gráfico, em um horário, em um único ativo, tá bom? Eu sempre deixo isso bem claro para vocês. Isso vai facilitar no aprendizado de vocês. Afinal de contas, tem aquele ditado: menos é mais, tá? Quanto menos operações você fizer, mais você operar em um ativo, mais você operar em um horário, mais você vai se especializar naquele ativo, mais profissional você vai ficar e mais próximo da consistência também. Vamos para o próximo. Então, por enquanto, o seu foco aqui é muito simples, tá? Aprender a identificar o movimento. É simples. Eu não quero que você fique decorando padrões de candle ou fique horas e horas na frente do gráfico tentando adivinhar para onde o preço vai. Não. Você simplesmente tem que entender se o candle é de alta ou de baixa, se ele tem força, se ele está rejeitando o preço. Por enquanto é isso. Depois a gente vai evoluindo com o passar do tempo e a gente vai fazer uma análise profunda. Mas por enquanto, tentem identificar o tipo de movimento o candle está fazendo, que história ele está lhe contando. Você pode até decorar alguns padrões gráficos de candles, tá? Como o martelo, a chute star, o harami, o doji, o enforcado, o engolfo e por aí vai, tá? Alguns outros tipos de formações de candles, tá? Esses candles, eles vão estar te contando uma história. E é sobre você interpretar essa história. E eu quero que vocês entendam que é o importante aqui, tá? Afinal de contas, você vai estar reagindo ao mercado, tá? Em tempo real. Quanto melhor for essa sua reação e mais refinada ela for, melhor vai ser as suas entradas, melhor vai ser o seu profissional e o seu ponto de vista sobre o mercado. Entendam isso. Mercado é sobre reação, não sobre previsão. Vamos lá. Tá, isso aqui tá repetindo, eu acabei repetindo, né? E aqui um ponto importante, tá, que eu quero deixar para vocês, é que muita gente, quando está começando o mercado financeiro, quer tentar complicar as coisas. E eu já falei isso para vocês. Não compliquem, simplifiquem. O simples funciona. O complexo só vai te atrapalhar, só vai te trazer obesidade de informação e você não vai conseguir se especializar em nada. Então, quanto mais simples e específico e especializado em um determinado ativo, determinado horário, determinado operacional você for, melhor vai ser para você. Quanto mais você tentar complicar, pior vai ficar, tá? Não precisa decorar padrão agora, vamos com calma. Vai fazendo devagar, vai primeiro olhando os candles, tentando identificar, tentando ver a formação do candle, o candle se formando ali. Não precisa você operar ainda, tá? Não necessariamente você precise, porque você está começando do zero, tá? Então, vai com calma, não tenta complicar. Não é um bicho de sete cabeças, tá? O mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças, mas as pessoas tendem a complicar essa situação, tá bom? Aqui eu acabei
repetindo o slide, então vamos passar. Agora a gente vai falar sobre os padrões de candle, né? A gente já falou sobre o martelo lá na frente. O primeiro candle, acho que a gente viu, foi um martelo, então a gente já viu sobre a formação dele, né? E existem algumas regrinhas aqui, tá? Em relação aos padrões de candles. O martelo, ele surge após uma queda, tá? Ele necessariamente, sim, ele precisa estar no fundo para ele ser um candle relevante para a gente, tá? Se esse candle aparecer no momento, digamos, está numa tendência de baixa e ele aparecer no meio de uma tendência de baixa, esse candle ele não tem relevância para a gente. Ele precisa ter parâmetros, tá? Ele precisa ter algum outro parâmetro para que ali no meio de uma tendência ele faça sentido. Porque se não tiver nenhum outro motivo para ele aparecer ali, ele não faz sentido. Ele precisa estar no fundo para ele fazer sentido para a gente, tá bom? Então, o martelo surge quando, após uma queda, né, o preço ele cai forte no início, então aparecem os compradores aqui nessa região, né? Eles empurram o preço de volta para cima e o resultado, pavio longo embaixo, mais rejeição da queda e a formação de um martelo, tá bom? Então, basicamente é assim que o martelo se forma. Vamos ver o nosso próximo padrão. Estrela cadente, que ela é basicamente o contrário de um martelo, né? Estrela cadente ou shooting stars. Ela surge após uma alta, né, muito grande, então ela é o contrário do martelo. O preço sobe forte, né, no início, então aparecem vendedores. Eles empurram o preço de volta, formando também um padrão de uma shooting stars. É muito parecido com um martelo, tá? Martelo invertido, né? Muita gente chama de martelo invertido, a gente vai chamar de shooting stars ou estrela cadente, tá? Tanto faz aí o nome que você quiser chamar, tá ok, tá bom? Todos estão corretos. E aqui a gente tem um padrão do engolfo de alta, tá? Esse padrão aqui do engolfo de alta, ele é obrigatório estar no fundo, tá? Ele precisa estar no fundo para ele fazer sentido, igual ao martelo, tá? Basicamente, o engolfo, ele é um candle vermelho pequeno e um candle grande verde na frente, engolfando, tá? O movimento anterior, tá? Engolfar é engolir, tá bom? Para quem não sabe aí o significado, mas é engolir o movimento anterior. Então, basicamente, após uma queda, né? Vou só mudar aqui a cor da minha canetinha. Após uma queda, surge um candle de alta, onde ele engole o candle anterior e mostra a força compradora, né, que eles estão assumindo o controle. O engolfo de baixo é a mesma coisa, tá? Só que ele precisa estar no topo, né? Após uma alta, o candle de baixa ele é engolido, ele engole o candle anterior, né? O candle de baixo, no caso, o candle vermelho, engole o candle de alta. E assim eles mostram que os vendedores assumiram o controle naquele momento, tá bom? Então não é difícil, tá? Você pode decorar esses padrões de candle e depois tentar identificar a formação dele surgindo no gráfico, tá? O ideal é que você consiga ver ele surgir, e você assim consiga reagir diretamente ao price action, tá? Aqui a gente tem também esse aqui é um padrão de continuidade, né? É um padrão de continuação, padrão de continuação. Então basicamente você já tem um movimento de uma tendência ou então você até pode encontrar ele no fundo, né, de uma, uma queda, né, vindo de uma queda, mas aqui você também pode ver ele dando continuação de um movimento que já tinha se iniciado, tá? Os três soldados de alta, basicamente, eles são três candles parecidos, tá? Eles não são exatamente iguais, mas são parecidos. E eles tendem a dar continuidade ao movimento de alta, lá para cima. E os três corvos negros, tá? Ele é basicamente o contrário dos três soldados de alta. Ele também é um padrão de continuação, ele não é um padrão de reversão, mas sim ele pode aparecer num topo, tá? Fazendo praticamente como se fosse uma reversão, mas geralmente eles vão estar na continuação de uma tendência, na continuação da baixa, no caso dos três corvos negros, tá bom? Eu deixo como indicação para vocês que querem estudar sobre formação dos candles, tem um livro chamado Candlestick, tá? Ele é um livro muito bom. Ele vai falar sobre justamente todos esses padrões que eu estou passando aqui para vocês e vários outros. Tem muitos padrões lá que vocês podem encontrar, tá bom?
Esse daqui é o padrão Spin and Stop, tá? O Spin and Stop é quando a gente tem um mercado totalmente lateralizado, onde ele não tem clareza se ele vai dar continuidade para alta ou para baixa. Geralmente, esses candles aqui, eles aparecem muito antes de notícias, de dados econômicos, quando o mercado está apreensivo, esperando alguma coisa. Geralmente, esses candles aparecem. Por quê? Significa que não tem nem força compradora, nem força vendedora. Ninguém está interessado no mercado. O mercado está parado. Até o momento em que sai uma notícia, um dado econômico, e ele, bum, estoura para um dos lados, tá? E geralmente, quando aparece esses padrões aqui de candle, spin and stop, eu percebo que logo em seguida vem uma liquidez muito grande em uma das direções, ou para cima ou para baixo, tá? Ele estoura para um dos lados, tá bom? Então, vocês têm que ter bastante cuidado com esse padrão de candle quando ele aparecer, tá bom? E aqui nós temos o Harami. Harami, na verdade, ele é grávido, tá? Ele é um candle grande. Ele é o contrário do engolfo, né? O engolfo é um candle pequeno, depois o candle grande. Aqui é o contrário, é um candle grande, depois um candle pequeno, tá? Candle grande, depois um candle pequeno. E na tradução, Harami do japonês significa grávido, tá? É como se fosse a mãe e o filho. Não sei quem foi que inventou, quem teve essas ideias aqui, inventar esses nomes de candles, mas é como ele é conhecido, tá bom? Então aqui a gente tem um Harami de alta, tá? Que é quando a gente encontra ele num fundo. E aqui a gente tem um Harami de baixa, encontrado num topo, ele tende a reverter, tá? Esse é um padrão de reversão. Então aqui a gente tem um padrão de reversão, o Harami, e aqui a gente tem um padrão de baixa liquidez, tá? O mercado está parado nesse momento, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, ó, o que eu quero deixar aqui para vocês em relação a isso? Quero deixar um alerta, tá? O padrão de candle, ele não funciona sozinho, ele precisa de contexto. Você não vai simplesmente ver um martelo e vai comprar. Você não vai simplesmente ver os 3 soldados de alta, vai comprar. Você não vai ver ali um Harami de baixo e vai vender, tá? O candle, ele precisa de contexto. O mercado precisa de contexto, tá? Um martelo, ó, no meio do nada, não tem contexto nenhum. Um martelo em um suporte, legal. Martelo num suporte com uma Fibonacci, melhor ainda. Martelo num suporte com uma Fibonacci, uma média móvel, muito melhor, tá? Então a gente precisa ter mais informações para que ele funcione. Então ele precisa ter contexto, nada funciona sozinho. A gente precisa juntar informações para que a gente consiga ter algo mais forte, com mais clareza, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro para vocês isso, tá? Os candles, eles não são sinais mágicos, tá? Não vão ficar achando que você vai ver um padrão de candle e igual mágico o mercado vai seguir naquela direção. Não. Eles são pistas do comportamento do mercado, tá bom? Não esqueçam que o mercado são outras pessoas do outro lado da tela operando também. Então essas pessoas acabam deixando comportamentos, tá? São pistas do comportamento do mercado, tá bom? E por enquanto é isso, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu peço para que vocês deixem um like para quem assistiu até o final e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Quem está começando no mercado financeiro, traz essa pessoa para cá, que aqui ela vai aprender muito. Tenho certeza absoluta que essa pessoa vai se desenvolver muito assistindo essa próxima playlist que a gente vai estar fazendo aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí na descrição. Deixa aí seu comentário. Eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até a próxima.